Vem aí o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Curitiba. Tema: Educadores e Líderes de Excelência. Transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Curitiba. Dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde. Palestrantes: Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Santa Catarina, Pastor Sandro Pereira e Pastor Eliel Gabi, de Curitiba, Paraná. Inscrições gratuitas no blog da Escola Dominical, ebdadcuritiba.blogspot.com. Escola Bíblica Dominical, transformando vidas através do ensino. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à lição de número 4 de nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta lição nós vamos tratar da construção do templo e como a oposição a ela foi enfrentada. O objetivo geral desta reflexão é mostrar que a nossa confiança em Deus, ela nos faz vencer todas as resistências do maligno. Os objetivos específicos da nossa aula, eles se resumem em 4 tópicos. O primeiro objetivo, ele tem a finalidade de mostrar como se deu o lançamento dos alicerces no templo. O segundo objetivo específico, ele tem a finalidade de informar que os samaritanos, eles se opuseram à construção do templo. O terceiro objetivo específico que nós encontramos na nossa lição tem a finalidade de explicar a falta de resistência dos judeus. E o quarto e último objetivo específico tem a finalidade de discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram então a obra. A nossa leitura bíblica, ela está descrita no capítulo de número 4, aqui do livro de Esdras. Nosso irmão Luciano de Paula Lourenço, ele apresentou no comentário desse assunto uma reflexão bastante interessante para descrever, na verdade, o sentimento de alegria que envolveu Israel quanto à possibilidade de construir o seu templo, ou seja, quando houve então esta possibilidade de tornar real essa construção. Então o nosso irmão ele comentou o seguinte a respeito desse assunto. O templo, ele constituía-se no próprio sinal da presença de Deus, claro, no meio do povo de Israel. Tanto que o templo de Salomão, ao ser inaugurado, ele teve a manifestação sobrenatural da presença da glória do Senhor, isso numa clara demonstração de que Deus havia se agradado da edificação, que ela fora feita segundo a sua vontade e que a partir de então o templo seria uma das principais marcas da aliança entre Deus e Israel. O nosso irmão também continua dizendo e destacando que o povo sabia, conhecia esta realidade, por isso alegremente se empenhou em reconstruir este recinto sagrado. Os alicerces do templo, eles foram então erguidos e o povo celebrou o lançamento com muita alegria. Um conhecido comentário bíblico, o Comentário Bíblico Africano, que foi publicado pela editora Mundo Cristão, ele destaca que os cantores levitas, chamados filhos de Asaf, lembraram o povo sobre a fidelidade do Senhor no refrão que dizia: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, conforme nós encontramos aqui no livro de Esdras, capítulo de número 3, versículo de número 11. Então, este acontecimento, ele celebrou a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Todo este cenário de alegria e celebração, ele se contrapôs à oposição dos samaritanos. O comentarista de nossa lição, ele destaca que quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, estes samaritanos, eles passaram a morar na terra. Eles eram, na verdade, descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do Reino do Norte em cativeiro para a Assíria. Eles eram então pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel.
Assim, estes samaritanos, eles continuavam servindo os seus deuses, mas também serviam ao Senhor. Na verdade, a maldade dos samaritanos fez com que eles enviassem uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus, conforme nos mostra o livro de Esdras, capítulo de número 4. O rei que recebeu então aquela carta não conhecia bem o assunto e por isso mandou parar, cessar então esta grande obra. Um outro comentário bastante conhecido, que é o comentário bíblico Beacon, que foi publicado também pela nossa CPAD, destaca que ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo também estava sendo restaurado, os samaritanos e outros povos também ali das redondezas começaram a se perturbar. Por quê? Eles temiam, na verdade, que se permitissem que os judeus se estabelecessem em Jerusalém, eles representariam uma ameaça à sua segurança e também ao seu poder. Então, de forma traiçoeira, eles pediram a Zorobabel e Josué que deixasse que eles ajudassem a reconstruir o templo, alegando então que eles, assim como os judeus, adoravam ao mesmo Deus, ou seja, adoravam ao Deus verdadeiro. Observe que os samaritanos, eles agiram da seguinte forma. De acordo com o capítulo 4, versículo 2 de Esdras, eles usaram de falsidade. Guarde bem esta palavra, falsidade. Eles disseram que tinham, na verdade, a intenção de trabalhar. Por quê? Porque o objetivo de buscar a Deus, segundo eles, era o mesmo. Mas, na verdade, a intenção deles era ganhar a simpatia do povo para que, posteriormente, eles pudessem atacar a sua liderança. Ainda de acordo com o capítulo 4, aqui no versículo de número 2 do livro de Esdras, os samaritanos forjaram uma aliança com o objetivo de se infiltrar para prejudicar a construção. Veja que esse acordo ele não poderia ser celebrado, uma vez que os samaritanos cultuavam deuses pagãos, e a finalidade da construção do templo era erguer um local de adoração ao Senhor, Deus de Israel. Então se utilizaram de falsidade e da tentativa de infiltração no meio do povo de Deus. Ainda no capítulo 4, versículo 4, aqui do livro de Esdras, nós verificamos que os samaritanos, eles trabalharam também com o objetivo de desanimar o povo e semearam inquietação entre eles. Olha o que eles fizeram, semearam inquietação e tentaram desanimar o povo. O texto diz que eles o inquietavam, assim diz a palavra do Senhor, no momento em que edificavam o templo. Ainda no capítulo aqui de número 4, versículo de número 5, a Bíblia diz que eles subornaram funcionários do governo, para que esses funcionários atrapalhassem essa obra. Olhe, guarde bem essa palavra, suborno para atrapalhar um objetivo. Diz o texto aqui na palavra do Senhor que eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Ainda neste versículo, a Bíblia também afirma que eles foram violentos e impediram, texto bíblico, com a força do braço, a obra que estava sendo realizada. Falsidade, infiltração, desânimo e violência. Agora, nos versículos 6, também no versículo de número 12, no versículo de número 13 e também no versículo de número 16, a Bíblia informa que os samaritanos mentiram e também caluniaram, escrevendo uma carta contra os habitantes de Judá e também de Jerusalém. O objetivo desta carta era, na verdade, atacar a liderança, causando assim desânimo no meio do povo. A oposição ela sempre se marca, se caracteriza por esses levantes contra a liderança, porque uma vez roubando a credibilidade da liderança, o desânimo vem sobre o povo. Observe também que a Bíblia Sagrada nos mostra que diversos personagens sofreram oposição no exercício de suas missões. Nós podemos destacar aqui, por exemplo, a vida de Moisés, em Êxodo, no capítulo 5, lá no capítulo de número 14, Números, capítulo de número 16, você encontra Moisés enfrentando oposição. Isaac, no capítulo de número 26 de Gênesis, enfrenta oposição. Davi, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 18,
enfrenta oposição, o próprio Cristo Jesus enfrenta oposição. Mateus capítulo de número 11, Marcos capítulo de número 3 e Lucas capítulo de número 23. E o apóstolo Paulo também enfrentou oposição no desenvolvimento do seu ministério. Atos capítulo 13, Atos capítulo 14 e Atos capítulo 16 nos mostram este cenário de oposição. Então nós aprendemos aqui nesta lição que no cumprimento de uma nobre missão, opositores se levantarão com falsidade, com falsas propostas de alianças, com ações que visam o desânimo e a inquietação, com articulações mentirosas e caluniosas para tentar neutralizar o nosso trabalho. Observe que diante desta tão grande oposição, os trabalhos foram suspensos. O comentário bíblico Beacon, que já fizemos menção aqui nesta aula, ele destaca que muitos estudiosos, eles pensam que a interrupção dos trabalhos de reconstrução do templo foi um simples exemplo de falta de fé por parte daqueles que estavam na verdade, encarregados desta obra. Eles tiveram, na verdade, a autorização de Ciro, a autoridade e a bênção do próprio Deus no início do empreendimento. Eles, como Neemias, deveriam ter continuado firmes no trabalho, apesar de todo este levante de oposição. E Deus certamente teria tornado possível a conclusão deste trabalho conforme ele havia planejado. Com base no livro do profeta Ageu, aqui no capítulo de número 1, versículo de número 4, parece que durante esse período de estagnação, os judeus se voltaram para a construção e até mesmo para a decoração de suas próprias casas. Esta oposição, ela traz, na verdade, uma extraordinária lição para nós. Não é fácil levar uma vida cristã comprometida. Nós enfrentamos persistente oposição, mas em Deus nós encontramos o caminho para superar a cada uma delas. O pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário dos livros de Obadias e Ageu, que foi publicado pela editora Agnus, ele destacou que os samaritanos, eles se colocaram contra os judeus durante todo o reinado de Ciro. E quando o seu sucessor, chamado Artaxerxes, subiu ao trono, eles conseguiram suspender completamente esse projeto. 14 anos então se passaram e o templo estava inacabado. E os alicerces tinham sido cobertos de entulho. Os judeus então repatriados, eles pareciam ter aceito estes acontecimentos com resignação quase que fatalista. O pastor Hernandes, ele cita inclusive aqui neste comentário que George Robinson, que também é um outro autor que faz uma reflexão bastante importante sobre esse assunto, disse que a apatia, ela tomou literalmente o lugar do entusiasmo e o afã, o desejo, a vontade de ganhar dinheiro acabou absorvendo o interesse principal do povo judeu. Preste atenção nesse detalhe aqui. Todas as vezes que você enfrenta uma oposição e esta oposição trabalha para gerar em você desânimo, as outras circunstâncias que estão ao seu redor vão tentar sufocá-lo, desviando do seu propósito. Aquilo que era prioritário, claro, deixa de ser prioritário e você começa a dar atenção para as circunstâncias não prioritárias. A paralisia espiritual, o pastor Hernandes, ele reforça bem isto na sua reflexão, ela tinha atacado o povo e foi com o propósito de libertá-los dessa letargia que o profeta Ageu se levantou com a sua poderosa pregação. Veja que a vontade de Deus era a reconstrução do templo. E isto, ele, o próprio Deus, exigiu que o seu povo cumprisse a sua ordem. Ele também prometeu que a glória desta segunda casa seria maior do que a primeira, conforme diz Ageu, capítulo 2, versículo 9. Então, o povo atendeu a ordem do Senhor e, a partir desta palavra, despertou-se para cumprir esta nobre missão. Este é o objetivo dessa aula, que você possa ter em mente
que Deus nos capacita. Em meio à oposição, Deus nos desperta. Aquilo que Deus tem para nós glorificará o seu nome. Não desanime, não desista, continue firme. Por mais intensas e violentas que sejam as reações que se opõem ao cumprimento daquilo que Deus confiou às nossas mãos, em Cristo, em Deus, por intermédio da sua palavra, nós podemos vencer. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.